Olá a todos os ouvintes, aqui é a Fernanda Consorte, economista-chefe do Banco Orinvest. Estou aqui com os meus colegas Velber Barral, estrategista de comércio exterior, e Cristiane Quartaroli, economista do banco. Vamos para mais uma edição do podcast Radar Comex? Gente, mal dá para acreditar que chegamos ao último mês de 2020, não acham? Que ano, pessoal, que loucura! A sensação, para mim, pelo menos, é que demorou muito para passar, mas também passou muito rápido. Eu acho que foi tudo meio atropelado, tanto na vida quanto na economia, vocês não acham? Bom, mas vamos lá. Agora, pelo menos, né, depois de a gente ter errado todas as projeções possíveis para esse ano, pelo menos o cenário, pelo menos lá fora, parece que está caminhando para um ambiente mais positivo. Né? A gente tem visto aí o início da vacinação de alguns países, que gerou uma onda de bom humor no mercado nesse último mês. Que, na verdade, né, essa onda de bom humor já tinha começado no mês passado com a vitória de Joe Biden. Tanto que a gente viu a nossa moeda valorizar mais de 5% esse mês e até chegou próximo aí de R$ 5. É claro que esse patamar, mesmo 5, ainda é um patamar elevado, né? Lembrando que nesse ano a gente teve um aumento da nossa taxa de câmbio de mais de 30%, mas é uma sinalização positiva. Contudo, né, eu acho que tem alguns pontos que impedem uma melhora mais consistente, como a própria segunda onda que a gente está vivendo, e agora até essa história de mutação do vírus, essa pandemia que não acaba nunca. Você não acha, Cris? Oi, Fernanda, com certeza, eu compartilho com você essa opinião de que parece que foi tudo atropelado, né? E, apesar dessa melhora recente, a gente ainda não está vivendo num mar de flores, né? A pandemia, ela ainda tem um quadro preocupante aqui no Brasil, estamos vendo um forte aumento no número de casos, e isso realmente merece atenção. Pois, se houver novas restrições de circulação em nosso país, o efeito poderá ser bastante negativo para a nossa economia. Além disso, apesar de termos visto uma melhora na entrada de capital estrangeiros no país, logo após a aprovação de algumas vacinas, após também a vitória do Biden, né, o fluxo ele ainda é baixo, refletindo o quadro fiscal deteriorado, juntamente com esse cenário político aí nebuloso que continua no radar dos mercados também, né? Então, ambas essas questões contribuem para a falta de apetite ao mercado brasileiro. O que você acha disso, Barral? Como que a política do Brasil ela tem atrapalhado o ingresso de investimento estrangeiro em nosso país? Pois é, Cris, esse ponto é bem interessante. Na realidade, nós tivemos um atraso por conta das próprias eleições municipais e agora, basicamente, o Congresso está dedicado às eleições para a presidência da Câmara e do Senado. Isso faz com que haja um acúmulo de temas, então, vários temas que estão para serem votados. Há atrasos nas reformas, num ano que é um ano crucial para o Brasil poder fazer reformas e poder, principalmente, dar um sinal quanto à responsabilidade fiscal. Ao contrário, nós estamos tendo algumas pautas-bomba, algumas propostas que estão sendo feitas no Congresso que poderiam aumentar muito o gasto público no ano ainda de recuperação fiscal. Então, nós temos um cenário ainda incerto, o que claramente afasta investidores. Concorda, Fernanda? Claro, sem dúvida, né? Assim, a gente viu, né, a LDO sendo votada só na semana passada, ou seja, né, no final aí de dezembro, né? A gente ainda tem um monte de dúvida em curso, né? E fora que aí você tem a conversa que a gente já vê há bastante tempo, que é essa possibilidade da extensão do auxílio emergencial, né? Então, o quadro fiscal, pelo menos aparentemente, tende a se deteriorar mais. E é o que mais me preocupa nesse momento, né? Eu já venho falando isso para vocês faz tempo, né? A gente tem que lembrar que a gente está num momento de aumento de dívida, somado aí a um risco do governo acabar estourando o teto de gastos, e sem dúvida isso pode ser muito prejudicial para a nossa imagem, lá fora principalmente, né? Então, só lembrando, né? Câmbio é uma medida de risco, isso acaba afugentando os investidores e a taxa de câmbio acaba piorando. E aí, eu não sei se vocês concordam comigo nesse sentido. Eu acho que uma das grandes lições que o Brasil não aprendeu em 2020 foi justamente o tema coordenação política.
né? E daí, antes da gente falar mais do tema fiscal, que acaba sendo aí, como eu brinco, é o calcanhar de Aquiles hoje no Brasil, e acaba, né, a gente acaba sempre falando bastante disso, eu queria fazer um paralelo com os Estados Unidos. Né, nessa semana, né, depois de várias semanas, quase meses de discussões, os Estados Unidos chegaram a um pacote econômico muito bom, né, que foi aprovado pelo Congresso e agora vai para a sanção presidencial. Barral, você acha que isso é sinônimo de uma melhor compreensão política nos Estados Unidos? Ou seja, será que já é um efeito Biden ou é só uma conjunção aí de Saturno e Júpiter? Bom, na verdade, esse pacote vinha sendo discutido há bastante tempo e ele atrasou bastante, inclusive. Foi uma negociação difícil entre democratas e republicanos. Apesar disso, ele é um pacote importante. Ele vai garantir que a economia americana cresça 4% no ano que vem. Então, é um valor importante que vai ser injetado e vai dar liquidez à economia americana e, por consequência, ajuda o resto do mundo. Agora, a gente não pode comparar com a situação brasileira. O Brasil, nós temos essa situação de que houve uma queda importante de arrecadação esse ano, 2020, com um aumento muito grande de gasto, como você sempre recorda. Então, nós temos para o ano que vem que ter uma necessidade de crescimento para que aumente a arrecadação do governo federal e, ao mesmo tempo, uma racionalidade na arrecadação. Que esse é outro problema. Os gastos obrigatórios acabam sempre colocando o Brasil na beira de um risco fiscal. Esse é o grande tema para o ano que vem, e eu acho que o Congresso ainda não tem total clareza de como esse risco pode comprometer os próximos anos de crescimento do país. Concordam? Eu acho, assim, por exemplo, né, eu já vi várias coisas. Então por que os Estados Unidos pode fazer expansão fiscal e o Brasil não pode? Por que a gente não pode continuar com o auxílio emergencial? Bom, eu acho que, assim, a principal diferença está na eficiência dos estados, não tem jeito. Né? Infelizmente, hoje os Estados Unidos são mais eficientes que o Brasil. A qualidade do gasto norte-americano e a operação do Estado são melhores executados. Veja, não estou falando que lá não tem nenhum problema, que não tem erro, né? Eu só estou falando que hoje eles estão na nossa frente nisso. Então, mesmo na questão de produtividade, né, os Estados Unidos é mais produtivo que o Brasil. Né, os investimentos americanos em relação ao PIB são cerca de 5 pontos percentuais acima do Brasil. Isso de uma forma consistente, historicamente, não é um trimestre ou outro, né? Então, gente, assim, não tem muito jeito, né? Essa organização, essa melhor eficiência, esse posicionamento permite, na minha opinião, que eles façam forte expansão fiscal, sem ter a contrapartida mais temida que a gente tem aqui no Brasil, que é a inflação em produtividade. Né? Então, eu acho que é importante deixar isso claro. Mas aí, falando em inflação, Cris, como é que você está vendo a inflação para 2021? Pois é, pessoal, já é um assunto que a gente voltou a falar com bastante frequência, né? Hoje cedo, por exemplo, teve a divulgação do IPCA 15, que é o indicador do IBGE, né, referente ao mês de dezembro, e o indicador ele continua mostrando uma inflação bastante pressionada, principalmente nos preços dos alimentos. Mas, além disso, eu acho que é importante frisar também que a gente viu pressão em outros itens, como nos preços dos serviços e também nos preços administrados. Até pouco tempo, a gente não imaginava que esses itens poderiam ter pressão inflacionária significativa, por estarmos justamente passando por um período de recessão econômica. Então, com mais dinheiro sendo jogado na economia, via estímulos fiscais, e a chance de vermos uma nova rodada de aumento nos índices de inflação é grande. E aí, o Banco Central vai lidar como com os juros, né? O que você acha, Fernanda? Enfim, é uma pergunta que a gente tem feito, né? Assim, eu acho que, né, em um cenário, né, de baixo crescimento, que é o que a gente está vendo, e risco inflacionário, me parece que o Banco Central vai acabar fazendo algum ajuste, sim, na taxa básica de juros, né? Como? Embora você tenha aí essa dicotomia de crescimento e inflação. Tem que lembrar que o Banco Central, a meta dele no Brasil é inflação, né? Diferentemente, como nos Estados Unidos, por exemplo, que ele tem uma meta dual, aqui é inflação. Então, eu acho, sim, que o Banco Central deve fazer pequenos ajustes na Selic já no início do próximo ano, justamente para tentar conter aí um quadro de piora inflacionária. Né? E daí, Barral, como é que você acha que tudo isso aí pode afetar a nossa relação com os nossos parceiros comerciais? Né? Uma inflação maior, um crescimento ainda em subjúdice, né? O que você está vendo?
Então, se a gente pensar para 2021 e pensar no cenário internacional, é um cenário internacional de recuperação. Essa recuperação ainda não é totalmente garantida, nós não temos um calendário totalmente compatível, que vai ser muito proporcional, inclusive, ao uso efetivo das vacinas, mas vai haver uma recuperação. A China, por exemplo, deve crescer 9% o ano que vem. O que, claro, é muito bom para commodities, para as commodities brasileiras, que é boa parte da nossa exportação, principalmente commodities agrícolas. Mas não necessariamente ajuda a exportação de manufaturados. Nós temos que lembrar, por exemplo, que nossos principais clientes, que são os países latino-americanos, foram muito afetados pela pandemia e vão ter uma recuperação mais lenta. Então, o Brasil, na realidade, precisa criar mecanismos de incentivo à exportação de manufaturados. Há uma impressão de que o câmbio resolve isso, de que um câmbio competitivo poderia garantir, o que não é verdade. O que nós vimos esse ano, inclusive, foi uma queda na exportação de manufaturados, apesar de um câmbio muito, muito competitivo. Então, são necessárias algumas ações do governo de promoção de exportações. Ao mesmo tempo, Fernando, isso é interessante, é que o Brasil tem se isolado. Na verdade, as relações internacionais do Brasil têm sido relativamente conflitivas, com a Europa, com a China, com a Argentina, e agora, eventualmente, com uma pauta difícil com os Estados Unidos na área ambiental. Então, há uma preocupação aí justamente de que nós possamos retomar um relacionamento com parceiros comerciais até para recuperar nossa exportação de manufaturados, que, como eu disse, caiu em 2020. Olha, assim, o dever de casa só aumenta, né? A gente tem, obviamente, né, um dever de casa muito grande no tema fiscal, a gente vem batendo isso sempre, consistentemente. A gente começa a ter um dever de casa, talvez, com inflação, né, Cris? E agora também parece que a gente tem um dever de casa com a questão externa, né? Não que as contas externas do Brasil estejam ruins, ao contrário, a gente tem aí uma certa estabilidade de contas externas de forma geral, mas o relacionamento parece que precisa aí de uma atenção especial. Então, de fato, acho que a gente começa, acho que essa é a grande mensagem que a gente tem que passar aqui dessa nossa conversa, que 2021 começa já bastante desafiador, né? É claro que, né, perto do que a gente tinha uns meses atrás, estamos num ambiente melhor, né? Continuo otimista com vacina ao redor do mundo, né? Teve aí na semana passada, né, o anúncio do plano de vacinação do Brasil, que foi meio capenga, mas aparentemente aí começa, né, ter um acordo mais claro dentro do governo, que é necessário fazer esse plano. Obviamente, o mundo inteiro a gente não pode ser o patinho feio, então a esperança começa a crescer nesse sentido, né? Então, assim, no frigir dos ovos, eu acho que, assim, de fato, se a gente tiver vacina nas datas aí eventualmente mencionadas em algum momento entre final de janeiro e início de fevereiro, eu acho que a gente pode ter um alento aí na taxa de câmbio, a gente pode surfar um pouquinho mais a onda internacional, mas a gente começa também a passar a enfrentar os temas políticos, né, já em janeiro, fevereiro, que a gente já comentou aqui, cheio de adversidade, como o Barral mesmo falou, a gente vai ter um foco aí nas eleições do Congresso, né? Eu acho que a gente deve falar certamente isso no nosso próximo radar. Mas, assim, eu acho que o encerramento do ano é isso, assim, ele não está um mar de rosas, mas estamos melhor, principalmente das questões vindas lá de fora, e, de novo, estamos na mão da vacina, né? E é isso, considerações finais, meus colegas, alguma coisa, Cris? Foi, Fê. Eu concordo com você. Com certeza, assim, a gente tem esperança, né? Contudo, eu acho que eu sou um pouquinho menos otimista. Lá vou eu jogar o balde de água fria, né? A gente já fez isso no último Radar Comex, mas eu tenho a sensação, assim, que a gente sempre está dando um passo para frente e 2 para trás. Ou seja, caminhando ainda muito devagar em todos os sentidos, e principalmente aí na questão das vacinas, né? O que pode acabar prejudicando um pouquinho o restante de todo o cenário, né? E você, Barral, o que você acha? Eu acho que essa é a mensagem final. Todos nós queremos que esse ano acabe, que as coisas voltem um pouco mais ao normal, que a gente tenha um pouco mais de previsibilidade, mas nós temos que reconhecer que ainda há um cenário adverso. Há um cenário adverso que está atrelado a essa incerteza quanto ao calendário da vacina, basicamente, e a efetividade, inclusive, da distribuição, inclusive em outros países, para que possa haver mais tranquilidade, né?
Isso vai provocar volatilidade de câmbio, vai provocar volatilidade das bolsas por conta dessa expectativa. Então, se de um lado, para 2021, nós temos liquidez no mundo, nós temos um maior apetite para risco, inclusive em países emergentes, por outro lado, nós temos que ficar repetindo que o Brasil precisa fazer suas tarefas de casa. O Brasil precisa de reformas em 2021, porque 2022 já tem um outro calendário político complicado. Então, precisamos fazer reformas e precisamos de responsabilidade fiscal. Eu acho que é isso que nós temos que repetir para que não só os decisores governamentais escutem, mas que o mercado também pressione nesse sentido. Acho que essa será a nossa tarefa e nosso presente de final de ano. Concordo 100%, Barral. Acho que a gente tem um dever cívico de fazer isso, né? De, inclusive, explicar a importância disso, né? Eu acho que, assim, a gente está num momento muito fragilizado e o Brasil está quase querendo ser o patinho feio de novo por conta dessa questão de vacina. E, de novo, o jogo político acaba entrando na cena, né? Acima das questões mais claras da população. Então, enfim... Né, mas, de fato, vamos aí para o ano desafiador, né? A gente está pronto para isso, né? Quem sobreviveu a 2020 sobreviveu a bastante coisa, eu acho, né? Mas, enfim, daí eu só queria terminar com uma coisa que eu acho que é bastante importante. Eu acho que, embora os problemas estão aí, estão muito claros, eu acho que a gente tem que dar uma salva de palmas para o maior aprendizado que a gente teve em 2020, que o Brasil teve em 2020, que eu acho que foi a nossa capacidade de adaptação à situação adversa, né? A gente teve aí um ganho enorme de digitalização nas empresas, nas nossas vidas, né? E eu acho que a gente vai acabar encerrando o ano, já parece que isso com uma recessão não tão avassaladora como eu mesmo imaginava no início. A Cris sabe disso, eu estava com um cenário muito pior, né? Então, eu acho que no final do dia a gente teve aí alguns ganhos, embora a lista, né, o to-do list, né, os deveres de casa são enormes, mas, né, que venha 2021, né, eu acho que a gente ainda tem tempo de aprender com esses nossos erros, né, sempre é tempo para isso, tá bom? Muito obrigada a todos, nos acompanhem em nossas redes sociais, bom final de ano, boas festas para todo mundo. Bom final de ano. Tchau, pessoal, bom final de ano.